Em 1453, o sultão Fethi Mehmet, ao capturar Istambul, estava expandindo as fronteiras e horizontes do império que ele havia transformado. O sultão, que possuía uma visão sem precedentes em qualquer governante turco ao longo da história, sempre pensava grandemente e agia de acordo. Considerando-se herdeiro do Império Romano, Mehmet II, também conhecido como Segundo Mehmet, planejava adentrar na bota italiana para tomar Roma, que ele acreditava pertencer-lhe legitimamente, e envolver o mundo ocidental. Para entender a expedição ao sul da Itália, é necessário examinar as políticas e atitudes dos reis de Aragão e Nápoles. Então, retrocedamos um pouco. Reino de Nápoles e Albânia. Alfonso, filho do rei Fernando de Aragão, tornou-se rei de Aragão em 1416 após a vida de seu pai em Sicília. Em 1442, devido ao complexo sistema de herança europeu, tornou-se rei de Nápoles como Alfonso I. O rei tinha como objetivo evoluir para uma estrutura poderosa abrangendo os Balcãs e o Mediterrâneo. Com este propósito, adotou uma postura oposta à Veneza, que tinha interesse e colonias significativas no Mediterrâneo. Para ter influência no Mediterrâneo, era essencial superar Veneza. Uma das ameaças previstas pelo rei Alfonso foi o Império Otomano. Embora o rei Alfonso não tenha adotado uma atitude hostil em relação ao Império Otomano, que se expandiu para a Albânia e Morea, ele não gostou que os turcos entrassem em sua esfera de influência. Diante dessa situação, sentiu a necessidade imediata de tomar medidas. Para contrariar os otomanos, usar a Albânia era uma das melhores medidas a serem tomadas. A pessoa mencionada como o filho de Ivan pelos otomanos, Iskander Bey, era o filho mais jovem da família Castrioti, uma das dinastias albanesas subjugadas por Murad I. Enviado à corte otomana como sinal de lealdade, o jovem se converteu ao islamismo e lutou no exército otomano. Ascendendo ao posto de Sanjak Bey com seus feitos, Iskander Bey traiu os otomanos durante as batalhas de Ni mencionadas nos vídeos da Batalha de Varna. Apresentando-se como senhor de Aksaysar, ele entrou no castelo e massacrou todos os guardas. Declarando seu repúdio ao islamismo, Iskander afirmou que lutaria para vingar sua família. Como símbolo da rebelião, escolheu uma bandeira vermelha com uma águia bicéfala. Em 1444, Iskander Bey conseguiu reunir todos os príncipes da Albânia, formando a Liga de Lez. Graças a essa solidariedade entre os albaneses, Iskander Bey ampliaria seu domínio na região e criaria um exército relativamente grande para construir fortalezas. Usando táticas de guerrilha contra os otomanos, Iskander Bey transformou a região montanhosa em uma vantagem para si mesmo. Embora o segundo Murad enviasse forças contra o rebelde uma após outra, não conseguiu derrotá-lo. O sucesso de Iskander Bey chamou a atenção dos europeus. No período seguinte, o Papa até o declararia comandante da Santa Sé. O rei Alfonso, que mostrou grande resistência contra os otomanos, especialmente Iskander Bey e os albaneses, decidiu apoiá-los financeiramente e moralmente. A confiança entre eles havia crescido tanto que, em 1448, Iskander Bey enviou seus soldados ao reino de Nápoles para sufocar uma rebelião. Não apenas Nápoles, mas também Veneza queria se envolver nessa região. A Albânia foi dividida em duas partes, uma para Nápoles e outra para Veneza em termos de população. Ambos os estados consideravam essa região como um amortecedor para eles. Em 1453, com a queda de Constantinopla perante Mehmet I, a atenção se voltou repentinamente para o leste. A outra metade de Roma, Constantinopla, havia caído, e o Império Romano do Oriente foi sepultado na história. Itália e algumas partes da Europa já começavam a ouvir os sinos da Igreja, e a palavra "os turcos estão vindo" se espalhava aterrorizada de boca em boca. Em 1455, começou a competição com Iskander Bey para Mehmet I.
Dado que a unidade contra os otomanos por parte de Veneza e Nápoles complicaria as coisas, Mehmed realizou movimentos diplomáticos. Tanto Veneza quanto Nápoles queriam ter influência na região. Para evitar que esses dois se unissem, Mehmed, priorizando os interesses comerciais e econômicos dos venezianos, concedeu-lhes liberdade nas costas da Albânia, impedindo a aproximação entre os dois países. No entanto, a luta com Iskander Bey ainda não chegava ao fim. Quase todos os anos, o Império Otomano enviava tropas à Albânia, mas Iskander Bey não podia ser derrotado. Iskander Bey era um formidável inimigo para Mehmed, e eliminá-lo era muito difícil. O envio de tropas à região não diminuía o poder da maquinaria de guerra otomana, que conquistava todo o reino como um polvo com 8 braços. No entanto, o mesmo não era verdade para Iskander Bey e a Liga de Lez. Seu poder diminuía dia após dia. Em 1458, Fernando, filho de Alfonso, subiu ao trono. Jurando lealdade a Fernando, Iskander Bey aceitou tornar-se seu vassalo e fez o possível para garantir sua permanência no trono. Afinal, Nápoles era o maior apoiador de Iskander Bey. A atitude de Veneza em relação a Iskander Bey mudou durante as guerras otomano-venezianas de 1463 a 1479. Contra os otomanos, Veneza apoiou incondicionalmente os albaneses. Em 1468, o adversário que incomodava Mehmed I, Iskander Bey, faleceu. Rumores dizem que ao saber da notícia de sua morte, Mehmed exclamou: "Ai do cristianismo, perderam suas espadas e escudos." Claramente, Iskander Bey foi um adversário significativo para os otomanos. Após a morte de Iskander Bey e em direção ao final da guerra com Veneza, os turcos entraram na Albânia com uma força formidável. Os turcos haviam se tornado tão poderosos que eram imparáveis, possuíam um dos exércitos terrestres mais fortes da época. Em 1478, Aksaysar testemunhou seu quarto cerco e não conseguiu mais resistir aos otomanos. Todos os príncipes e fortalezas albaneses caíram um após o outro diante do exército turco. Com a captura de Shkodra por Mehmed em 1479, a conquista da Albânia estava completa. O obstáculo entre Roma e os turcos finalmente foi eliminado, e o olhar belicoso de Mehmed se voltou para Roma. Itália Meridional. Mehmed sabia que os estados da Itália estavam há muito tempo envolvidos em lutas internas. Ao mesmo tempo, a incapacidade dos estados italianos e de Rhodes de conterem os otomanos nas costas do Adriático e do Egeu levou a situação a uma dimensão diferente. Os otomanos estavam agora prontos para cruzar para o outro lado da costa. Neste sentido, o governo otomano tinha como objetivo se aproximar do sul da Itália adquirindo as ilhas de Zenta, Kefalónia e Aia Mavra no Mar Jónico. Essas ilhas estavam próximas às costas de Epiro controladas pelos turcos, e o senhor das ilhas, Leonardo, pagava tributo aos otomanos a cada ano através do Sanjak Bey Diwanina. O príncipe Leonardo, após a morte de sua esposa, que era filha do déspota Sérvio Lázaro, casou-se com uma das parentes do rei Fernando. Este casamento foi, é claro, político. Os otomanos viam o príncipe como um obstáculo para sua campanha na Itália. Leonardo precisava ser eliminado. Alegaram que não foram consultados quando os turcos otomanos se casaram, e os otomanos decidiram capturar essas ilhas como primeiro passo da campanha no sul da Itália. Enquanto isso, Nápoles e Veneza haviam entrado em conflito entre si. Os otomanos pareciam ter encontrado o momento adequado para seus planos. Gedi Kame Pasha, designado para essa tarefa, capturou as ilhas de Aia Mavra, Zenta e Kefalónia com a frota. O Pasha foi então designado como Sanjay Bey de Avalónia. Devido à campanha que estava prestes a começar, Avalónia seria usada como quartel-general. Preparações foram feitas, os soldados foram armados com rifles e espadas, e a frota partiu em direção a Roma.
Essa campanha militar, a primeira dos otomanos em direção à Itália, tinha como objetivo principal a região da Apulia, referida como Puglia em fontes turcas. Além disso, devido à sua localização na costa sudoeste do Adriático, era considerada uma cabeça de ponte. De acordo com o plano, uma frota sob o comando de Gedik Pasha, estimada em consistir de 80 a 120 navios, foi avistada nas costas de Puglia em julho de 1480, e em 25 de julho ancorou no porto de Otranto. Os soldados desembarcaram em frente ao castelo de Otranto, e começou o cerco. O que os Estados italianos temiam havia acontecido. Os turcos haviam vindo para aniquilar o cristianismo, destruir a dominação de Jesus e forçar o Papa a beijar as botas turcas. Eles buscaram imediatamente a ajuda de seus aliados. Enquanto Gedik Ahmed Pasha sitiava Otranto, os otomanos estavam envolvidos em outra campanha importante, o cerco de Rhodes. Fethi havia iniciado ambos os projetos simultaneamente, com foco principal em Rhodes. Fethi desejava ardentemente, e Mezi Pasha lutou vigorosamente no cerco historicamente significativo. No entanto, deixando o cerco de Rhodes, que poderia ser um tópico para um documentário separado, voltemos a Otranto. O rei Fernando de Nápoles enviou seu filho, o Duque de Calábria, com um exército de 20.000 homens para levantar o cerco de Gedik Pasha em Otranto. O Duque Alfonso não conseguiu resistir às forças otomanas porque os turcos lutaram com tecnologia superior e habilidades superiores. O cerco não parecia durar muito mais. Incapaz de resistir à arte da artilharia otomana e aos assaltos, a fortaleza caiu em 11 de agosto. Depois, o Pasha assumiu o controle das fortalezas circundantes e destacou tropas, suprimentos e equipamentos lá. Foram realizados ataques a Lecce e Brindisi, e foram coletadas informações sobre a região. Ahmed Pasha, que tinha como objetivo usar esta região como base para futuras conquistas na Itália, estava ansioso para reabastecer suas forças. No entanto, com a morte de Fethi em maio de 1481, Ahmed Pasha teve que retornar a Istambul. Quando o Pasha partiu, deixou um comandante chamado Erettin Pasha com 8.000 soldados como delegado no castelo. Também foram colocados no castelo suprimentos e equipamentos militares equivalentes a 1 ano e meio. Depois que os assuntos internos fossem resolvidos, ele planejava retomar a campanha de onde parou. Pelo menos, isso é o que o Pasha pensava. Com a agitação em Istambul após a morte de Fethi, eclodiu uma guerra civil entre Bayezid I e seu irmão Hussein. A luta pelo poder entre os dois irmãos começou a afetar negativamente a política externa otomana. Aproveitando-se do conflito interno no Império Otomano, o rei de Nápoles conseguiu incitar os albaneses mais uma vez e manter Suleiman Pasha além dos más. Os turcos no sul da Itália aguardavam com hesitação. Fernando, buscando ajuda de seu genro, o rei Matias Corvino da Hungria, enviou sua cavalaria de elite em auxílio. Como não foi possível enviar ajuda às forças turcas em Otranto, o Duque de Calábria chegou com uma frota de 40 navios de Nápoles e Aragão e recuperou os territórios tomados pelos otomanos. Posteriormente, Otranto, que havia estado sob controle turco por 13 meses, caiu em 10 de setembro de 1481. Assim como em outras fortalezas, todos os guardiões foram executados. O rei Fernando, temendo a ira de Bayezid I, imediatamente bateu à porta otomana em busca de um acordo de paz. O sultão, ocupado com o caso de Sen Sultan e favorecendo uma política pacífica, aceitou a proposta de paz sob a condição de devolver prisioneiros e material de guerra. A campanha de Otranto tornou-se um evento desastroso que quase alarmou todo o mundo cristão. Um grande pânico se desencadeou na Itália, levando à criação de epopeias e histórias épicas sobre o assunto. Como resultado, o projeto de Fethi para a conquista do norte da Itália, juntamente com o sul da Itália, ficou sem concretização após a sua morte. Em resumo, com a morte de Fethi,
também pereceram seus sonhos.